meu nome é Ana Peixoto, eu sou diretora executiva da NTW Contabilidade e Gestão Empresarial na unidade Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou contadora e advogada. Vamos continuar falando dos impactos nas relações de trabalho devido ao coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre as férias individuais e férias coletivas. Tá? A medida provisória 927, ela autoriza que as férias, elas sofreram uma mudança grande em relação ao pagamento e em relação ao aviso. Por quê? Como é que funciona as férias normalmente? O empregador, ele tem a obrigação, e até realmente pela hoje a obrigatoriedade do social, de informar esse funcionário 30 dias antes dele entrar de férias. Ou seja, eu teria que, por exemplo, avisar em janeiro, no início de janeiro, que esse funcionário ele vai entrar de férias no início de fevereiro, até para ele se programar. E que esse pagamento das férias, que é um mês de salário dele mais um terço, ele seja feito 2 dias antes desse funcionário entrar de férias, tá? E aí quando ele volta, ele fica um mês fora, quando ele volta ele não tem salário e ele trabalha 30 dias para poder ter o seu salário novamente. E aí a medida provisória, ela fez uma alteração, justamente por causa da pandemia, né, e os empregadores têm que saber o que fazer com seus funcionários, muitos deles estão fechados, então ela autorizou, primeiro, que o empregador, ele comunique apenas com 48 horas de antecedência a esse empregado que está colocando ele de férias, e essa comunicação pode ser realmente escrita em papel ou via WhatsApp, né, porque ela autoriza que essa comunicação seja feita via eletrônica. Pode ser e-mail, pode ser SMS, enfim. Que comunique esse funcionário com 48 horas de antecedência e que o pagamento dessas férias ele vai ser feito da seguinte maneira. No 5º dia útil, após o início das férias, que é o valor do salário dele, né, que é o valor das férias, e esse 1/3, o empregador ele tem até o dia 20 de dezembro para poder pagar. Então, nós até orientamos aos clientes que sempre dê essas férias quando o mês entrar, ou seja, se eu dou essas férias no dia 1º de abril, no dia 1º de maio, 1º de junho, eu vou ter o quê? Eu vou ter o 5º dia útil do mês seguinte para pagar. Porque se eu dou essas férias no dia 20 de maio, eu tenho que pagar no 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, eu vou ter que pagar essas férias no 5º dia útil de junho. Então, o ideal é que o empregador até espere para poder dar em junho, que aí ele vai estar pagando no 5º dia útil de julho. E aí o terço ele tem até o dia 20 de dezembro para estar pagando. Em relação a isso, tem algumas divergências também em relação a estar ou não ferindo a Constituição, se esse trecho da medida provisória seria inconstitucional ou não. Porque o pagamento postergado de férias, ele em si, ele não fere a Constituição, mas esse 1/3 constitucional, sim, porque a Constituição ela determina que tem que ser feito esse pagamento de 1/3 antecipado. E ele fala, a medida provisória ele dá esse prazo até 20 de dezembro. Na verdade, o entendimento majoritário é que realmente nesse período não adianta, perde o empregado, perde o empregador, perde a economia, perde todo mundo, e que tem sim que ser flexibilizado aí esse pagamento, né? De poder esse empregador conseguir arcar com isso até 20 de dezembro. Não sabemos se essa pandemia, quanto tempo ela vai durar, se chegar a 20 de dezembro, se esse empresário vai ter caixa ou não para poder estar conseguindo pagar, mas pelo menos hoje é uma solução, porque o empregador não sabe o que fazer com esse funcionário, então ele tem essa possibilidade de estar antecipando férias. E uma segunda coisa também muito interessante sobre a medida provisória, no que se refere às férias, é o seguinte: digamos que você tem um empregado que ele ainda não tem férias adquiridas. Ele começou 1 mês na empresa, 2 meses na empresa, ou ele tem mais tempo, mas ele tinha acabado de tirar férias. Ela autoriza essa antecipação e não tem limite para essa antecipação. Ou seja, eu dei 1 mês de férias, não voltou a pandemia, eu tenho caixa para poder continuar pagando, porque por mais que pague no mês posterior, você tem que pagar, né, no 5º dia útil do mês posterior. Então eu dei 1 mês de férias para ele, a pandemia não acabou, posso dar outro mês de férias para ele e eu posso dar 10 anos de férias antecipadas para ele, ou seja, colocar esse funcionário 10 meses de férias. E o que vai acontecer se esse empregado for demitido antes de ter o direito a essas férias, antes de ter adquirido realmente o direito? Esse valor vai ser descontado da rescisão, tá? Eu recebi
ligações de clientes pessoa física, né, pelo meu escritório de advocacia, além de ser diretora executiva da NTW aqui no escritório de contabilidade, eu também tenho um escritório de advocacia, e clientes falando, olha, a empresa me colocou de férias, só me comunicou, não perguntou se eu queria, e eu não queria estar de férias e eu não pretendo nem ficar depois. Teve uma menina até que ela está grávida, ela falou, depois que eu tiver minha filha eu não quero voltar, eu nem vou adquirir essas férias. Como é que fica isso? Está certo isso? Tá, gente, está certo, a medida provisória ela autoriza isso, ela não precisa da concordância do empregado, ela só tem que comunicar mesmo. A empresa tem que comunicar ao empregado, olha, você está, daqui a 2 dias você está entrando de férias, e depois ir renovando essas férias enquanto a empresa quiser e enquanto a empresa tiver caixa para isso, por causa da pandemia. Lembrando que todas as medidas provisórias, elas são exceções à regra por causa da pandemia, tá? Então, assim, óbvio que a regra anterior é a correta, de eu comunicar pelo menos 30 dias antes a esse empregado quando ele vai tirar férias, para poder se programar, para poder, se ele quiser viajar, e esse pagamento antecipado também para poder estar administrando aquele dinheiro. Por mais que na prática nós sabemos que se eu estou antecipando o salário dele que venceria no outro mês, porque o dinheiro das férias é basicamente isso, porque quando ele volta ele não tem salário, né? Os funcionários públicos recebem 2 vezes, mas o seletista não, ele não tem salário, ele trabalha 30 dias. É um valor que a maioria da população brasileira ela não tem esse dinheiro sobrando aí, então é o dinheiro que ela vai pagar as contas. O que ela pode gastar de fato é esse 1/3. Mas a intenção do legislador, quando ele determinou que seria pago 2 dias antes, é que ele possa ter aquele dinheiro para poder curtir as férias dele. Em relação até essas férias antecipadas, teve muita gente falando muita coisa, que achava que até essas férias teriam que ser descaracterizadas, porque as férias a pessoa tem o direito de passear, e que férias seriam essas que a pessoa está trancada dentro de casa. Mas de fato nós sabemos que a natureza das férias em si não é isso, é o descanso, né? É você realmente a cada 12 meses você ter 30 dias para você ter de paz, de você se desligar do trabalho. Então esse empregado que está gozando essas férias agora, ele depois ele não vai ter direito às férias, óbvio, e se ele não chegar a adquirir vai ser descontado. E a questão das férias fica tão clara essa parte que é para o funcionário descansar, não é só para passear, como muitas pessoas apontaram, que entendem que não seria caracterizado, pelo fato de quando o funcionário ele fica afastado por muito tempo, ele vai perdendo dias de férias. As faltas, ele perde dias de férias. Se ele ficar pelo INSS 6 meses, ele perde as férias. Se ele ficar em recesso remunerado, ele perde as férias. Se ele ficar em recesso remunerado de 30 dias, ele não tem mais direito às férias, ele perde. Então não tem isso de que ele ficou trancado dentro de casa, então ele não teve as férias como deveria porque ele não passeou. Não. As férias é para o descanso, tá? Esse é o meu entendimento, até por todos esses exemplos que eu te dei. Então, assim, é uma questão de raciocínio mesmo. Qual a finalidade das férias? Todo mundo que pode passear? A maioria não. Então, assim, essas férias antecipadas eu não vejo problema algum em ser concedidas essas férias, de risco de ser descaracterizado depois, tendo em vista todos esses pontos, né? Se a falta injustificada do desconto das férias, se o afastamento do desconto das férias, o recesso remunerado do desconto das férias, por que não esse período que esse empregado está em casa, que você está dando uma férias antecipada para ele, não é férias. Então, em relação à parte das férias, tanto individuais quanto coletivas, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Eu acho que o tema é bem claro, e essa parte desses pontos aí contraditórios, na prática, eu não acredito que isso venha a dar problema, porque estamos vivendo realmente um estado de exceção, onde há essa necessidade de postergar o pagamento das férias e postergar o pagamento de 1/3. A única coisa que devemos nos atentar é o seguinte, que a medida provisória, ela reduz o tempo mínimo de férias para 5 dias, ou seja, eu posso dar só 5 dias de férias e depois voltar. Só que esse pedaço sim que merece atenção. Acredito que seja difícil que você, empregador, utilize de apenas 5 dias para essas férias antecipadas. Mas se for esse o caso, se estiver pensando em eu vou dar 2 dias de férias aqui para emendar alguma coisa, não faça, porque a medida provisória ela reduziu para 5, então 2 nem teria nenhuma previsão. E esses 5 dias, eles ferem a OIT 132,
tá? Que ele determina ali os critérios mínimos de férias, que aí seriam de 2 semanas. Por isso que até quando veio a reforma trabalhista, que ele permitiu parcelar as férias em 3 períodos, ele também diz que você tem que respeitar o primeiro período ali de férias, que ele seja no mínimo ali dessas 2 semanas, por causa da OIT, tá bom? Então até o próximo vídeo. Não esquece de dar o seu like se você gostou do vídeo. Se você achou que não ficou alguma coisa, alguma dúvida, deixa aí nos seus comentários, tá bom? Muito obrigada!